Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha esse vídeo de hoje. Quanto 20 mil reais investidos em fundos imobiliários conseguem colocar no seu bolso de dinheiro todos os meses? Será? Vamos falar sobre isso, o vídeo está muito completo, pessoal. Se a gente considerar uma carteira, em média, que entrega ali algo próximo a 12% ao ano, a gente está falando aproximadamente de R$ 2.400 ao ano, que dá cerca de R$ 200 por mês. Aí você vai falar assim, poxa, Carol, esse número R$ 200 é só isso? Só que o ponto mais importante não está nesses R$ 200, é isso que a gente vai falar aqui. Está no que acontece quando você para de gastar esse dinheiro e começa a usar os próprios rendimentos para ter aí, para poder comprar próximas e novas cotas, tá bom, pessoal? Porque essas novas cotas, elas também começam a pagar dividendos, como a gente bem sabe quem investe aí em fundo imobiliário, né? É muito bom você ganhar aquele aluguel isento de IR todos os meses para pagar ali continhas importantes. Pessoal, antes de mais nada, esse vídeo, pessoal, a gente demorou muito tempo para fazer. De verdade, são 5, 6 horas estudando, trazendo a melhor forma para vocês estudarem, para vocês verem o quanto é possível. Então, eu vou pedir para você, como forma de gratidão mesmo, o seu like. Viu o vídeo? Dá o seu like. Vem aqui, dá aquela olhada. Estou inscrito, estou inscrita no canal? Já se inscreve no canal, pessoal. E também vê e ativa o sino. Tem um sino para você ativar, que não é à toa não, é para você ver outros vídeos que a gente vai trazendo para você aqui dessa matéria importante que é investimentos. Tá certo? Mas não esquece de dar aquele like que você ajuda muito o nosso canal. Certo, pessoal? Então, a gente tem que entender, turma, que com o passar do tempo, você cria um ciclo, né? Em que os seus fundos começam a comprar mais fundos. Por quê? Você coloca X. Esse X amanhã é X vezes 2. Esse X vezes 2 amanhã já compra X. Aí vira X vezes 3, X vezes 4 e assim por diante. Então você tem R$ 200 hoje, mas amanhã os juros compostos, ai que maravilha, é a mágica dos juros compostos, vem a nosso favor. E é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês, tá bom? Então nesse vídeo eu quero te mostrar quanto 20 mil reais podem te gerar hoje, mas principalmente como esse valor pode se transformar em uma renda muito maior do que você pensa com reinvestimento, aporte e tempo. Tempo é algo que ajuda muito a gente na carteira. Olha lá, pessoal. Então vamos entender, né? Como 20 mil reais viram renda mensal. Veja bem, antes de você fazer qualquer projeção, a gente precisa entender de onde vem esses R$ 200. Turma, quando você compra uma cota ali de um fundo imobiliário, você passa a participar, você passa a ser cotista daquele fundo, né? Daquele patrimônio também do fundo. Pode ser fundo de shopping, de galpão, de laje, enfim, né? Que investe ali em hospitais, também em papel, né? Nos CRIs. E aí, olha que legal, a gente traz aqui para vocês. Nos fundos imobiliários, olha o desenho que a gente vê. A gente tem vários investidores, são várias pessoas que investem em um fundo imobiliário, né? Esse fundo imobiliário, ele reúne esse capital, né, das pessoas. Ele investe, por exemplo, aqui em imóveis. Esses imóveis pagam aluguéis e esses aluguéis eles são distribuídos, né, para nós como dividendos, né? O lucro do fundo, ele distribui ali os dividendos. E pessoal, mas Carol, e se eu não receber dividendo? Tem uma regra, uma lei, tá, turma, para os fundos imobiliários que é 95% do lucro auferido do fundo imobiliário tem que ser repartido com os cotistas. Ah, mas na pandemia não foi assim. Pessoal, ali é um caso muito grave que aconteceu, né? Os fundos de shopping não conseguiram pagar, por exemplo, por uma questão óbvia, né, turma? Mas a regra é essa, tá bom? Para você que não sabia, ficar sabendo, né? De repente fala, poxa, mas e se eu não receber nada no mês? Você vai receber se tiver ali seus dividendos, porque é obrigatório o lucro ser 95% dos fundos imobiliários auferidos aos cotistas. Por que isso, pessoal? Pensa assim comigo. Eu não teria condição de comprar um shopping todo. Por que existem os fundos imobiliários? Uma forma mais simples da gente investir em imóvel. Eu, Carol, não tenho condição de comprar um shopping. O Renan sozinho também não. Mas todo mundo se junta, pagando valores de cotas e vira um fundo onde tem um gestor que cuida daquele fundo imobiliário,
aquele fundo pode comprar shoppings. E a gente é cotista, a gente é sócio daqueles shoppings. Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês. E por que muita gente tem fundo imobiliário? Justamente porque ganha ali um dinheirinho, né, os dividendos todos os meses, isentos de IR, através dos fundos imobiliários, né, investindo ali nos fundos imobiliários. E aí, pessoal, a parte das receitas geradas por esses ativos é distribuído em forma de rendimentos. Ou seja, pessoal, mais cotas, você tem uma maior participação e mais rendimentos, certo? Por isso que você consegue, muitas pessoas conseguem começar com pouco e de repente também ir juntando mais, porque vai comprando novas cotas, né? E existem fundos base 10, pessoal. Tem gente que fala, mas eu preciso ser milionário, Carol, preciso ter quanto de... Com 10 reais, 15 reais, você consegue comprar uma cota hoje de um fundo imobiliário, tá? Então, turma, usando um exemplo, tá? De 20 mil reais com um rendimento médio de 12% ao ano, a gente chega a aproximadamente 2.400 reais por ano. Tá aí na tela, a gente põe um desenho para você. 2.400 reais por ano, dividindo por 12, que dá 200 reais por mês, né? Só que é aqui, volta para cá, que começa a ficar mais interessante, pessoal, porque esses 200 reais por mês, eles não são mais importantes, como a gente citou lá em cima. Quando alguém vê 20 mil reais investidos gerando aproximadamente 200 reais por mês, é muito fácil ela falar, poxa, eu demorei para juntar 20 mil e eu vou receber só isso. Fala, pô, eu vou desanimar. Só que olhar para o primeiro rendimento, pessoal, é enxergar só uma pequenina parte da sua história. Está começando, né? Você tem duas opções com esses 200 reais, turma. A primeira é gastar. Pô, eu não vou investir 200 reais, vou gastar onde eu quiser, vou gastar com besteira, não tô nem aí. Essa é uma opção. A segunda opção é pegar aqueles 200 reais e falar, eu vou reinvestir. Então você começou 200, aí vem lá os outros 200. Em vez de você gastar, você vai reinvestindo no fundo. Reinveste, reinveste, reinveste. E com os 200 reais também, você compra novas cotas. Ou seja, essas novas cotas que você vai comprando com esses 200 reais, começam a te gerar dividendos. Lembra que eu falei? É o efeito bola de neve. E aí no próximo mês você reinveste novamente. Então começa um ciclo. E esse ciclo vicioso é muito bom, que é dividendos compram cotas, cotas geram mais dividendos e mais dividendos compram mais cotas. Esse que é o grande segredo, que é o famoso efeito bola de neve, que a gente fala para vocês aqui. Então, no começo, parece pequeno, e eu sei, só que não é, pessoal, tá? É que nem um bebezinho, ele começa pequeno, de repente ele vira um adulto igual o Renan aqui, que me dá um monte de trabalho. Então, começa ali pequenininho, mas vai virando uma bola de neve. E aqui no caso, é muito positiva. Então, turma, quanto maior fica o patrimônio, maior fica a quantidade de dinheiro que está trabalhando para aumentar esse patrimônio, certo? E aí, quando que os seus FIIs começam a comprar FIIs para você? Olha só, pessoal, um momento interessante no processo. Olha lá, tá estampado aí. No começo, você ganha ali, né? Você tem um fundo, você tem uma cota que custa um fundo 10 reais. No começo, talvez você tenha dividendos aqui de 5, 7, 8, aí não dá para comprar uma nova cota ainda. Só que em um determinado momento, seus próprios dividendos ali de 10 reais compram uma nova cota. Entendeu? Então vai somando. Até que uma hora, pessoal, chega um mês que a própria carteira ela gera dinheiro para você comprar mais uma cota sem você colocar nenhum dinheiro do teu bolso. Por quê? Porque os seus próprios dividendos começam a comprar novas cotas, sem você precisar fazer nada, sem você precisar colocar dinheiro novo. E é aí que muitos investidores chamam de número mágico. Fica mais fácil, né? A partir dali você fica mais fácil enxergar o efeito, né, da renda passiva, o dinheiro virando mais dinheiro, seu patrimônio gerou rendimento. Então, pessoal, o seu rendimento, ele compra um novo ativo. E assim vai indo. 200 reais parece pequeno, 50 reais, 100 reais. Só que quando você vai vendo esse efeito mágico acontecendo, você vai perceber que vai valer muito a pena. Então, pessoal, praticamente esse novo ativo, né, você comprou um novo ativo, ele vai gerar ainda mais rendimento no futuro. Então é praticamente como se os seus fundos imobiliários trabalhassem para você. Você está ganhando dinheiro dos seus fundos imobiliários, você está vendo ali, né, dinheiro caindo no mês, que é do fundo imobiliário que você
está investindo, que você investiu, que gerou dividendos e que vai caindo no teu bolso mês a mês. E quanto mais vezes esse processo se repete, maior a velocidade da bola de neve. Ou seja, a velocidade é importante sim, mas tem que ter direção também, né, turma? Não adianta ter velocidade, vou colocar 1000 aqui, 1000 ali, não saber o que você está fazendo. E a gente vai entrar nesse ponto também aqui no vídeo. Então, pessoal, aqueles R$200, eles não deveriam ser vistos como o primeiro, né? O dinheiro, né? Para gastar. Eles podem ser um combustível. Eles são um combustível, aliás, para acelerar todo o seu patrimônio, para acelerar você a ganhar mais. E aí, pessoal, a gente vê que o tempo, e é aqui que eu falo para o pessoal quanto mais jovem, né? Porque o tempo, ele ajuda muito, ele vai muito a nosso favor, ele muda completamente essa conta. E é isso que eu quero te mostrar. Até aqui a gente olhou para R$200 mensais, certo? Certo. Só que tem o tempo. Agora vamos imaginar o mesmo cenário. Você começa ali com os mesmos R$20.000 investidos, mantendo uma rentabilidade média ali de 12% ao ano e reinveste tudo que você ganha, você reinveste. Tudo que você ganha, você reinveste. Sem receber, sem pegar nada, tá? Só reinvestindo. Sem acrescentar nenhum dinheiro novo. Olha o que a gente vê. Você só colocou ali os R$20.000, tá, turma? E mantendo uma rentabilidade de 12% ao ano. Olha o que a gente vê. Você investiu R$20.000, você tem um valor total final de 599, vamos acrescentar aqui 599,198. E só de juros, olha o quanto você ganhou só de juros, 579,198. Então olha como cresce, né? O total investido, o seu dinheiro e ó, os juros, né? O total de juros, olha como ele ajuda no crescimento do patrimônio. Essa simulação, pessoal, apresentada é depois de 30 anos, tá? Com aqueles R$20.000 que você colocou lá no começo, que poderiam chegar próximos ali de R$600.000. Já é um belo dinheiro. E olha como o tempo ajuda. Essa carteira desse tamanho, pessoal, ela geraria para você algo aproximado de R$6.000 por mês. Pô, já paga bastante coisa? R$6.000 por mês, né? E aqui a gente está falando de você ter posto R$20.000, 30 anos e sem pôr mais nada no mês. Só aqueles R$20.000. Agora, olha, quando a gente fala, pessoal, como o aporte é importante. Grava essa palavra, aporte e constância. Olha como pode mudar essa conta. E agora, pessoal, olha como o aporte mensal e o tempo fazem muita diferença. Por isso que eu sempre falo para vocês, separa um dinheirinho, aportes mensais, constância. Nessa conta mesmo, até agora a gente estava falando de R$20.000, certo? R$20.000 e simplesmente deixar ali o patrimônio crescer. Agora vamos supor que você continue investindo R$500 por mês. Você já tem os 20.000 e aí você continua aportando R$500 todos os meses. Olha só o que acontece, pessoal. O valor inicial, R$20.000, a gente tem a taxa de juros 12%, vamos manter, e aí o investimento mensal de R$500. Olha o que acontece. Você colocou um valor total investido de 20.000, só que olha aqui, você pondo R$500 de aporte mensal, o total em juros, 1.925.000 aqui, né? E aí você vê o valor total, 2.125.000. 2.125.000. Olha aqui como cresce a régua aqui, né? Esse azulzinho claro que são os juros. Olha o total de juros, olha como sobe o valor do seu patrimônio quando você mantém aporte e constância. E a gente está mantendo a mesma referência, tá, gente? Isso seria, sabe quanto no seu mês? Quanto você receberia no seu mês? R$21.000 no seu bolso. Ou seja, tem gente que estaria aposentada com R$21.000 no bolso todos os meses, pessoal. Então, olha a diferença que faz, às vezes, você começar 200. Poxa, não vale a pena, agora eu vou para 500, e vai virando a bola de neve, e você chegar, pessoal, a ganhar R$21.000 por mês no seu bolso. Turma, não tenho nem o que falar, olha como vale a pena pensar nisso. Então, pessoal, quem consegue investir 1.000, melhor. Quem consegue investir 300, talvez demore mais, mas começou. Quem consegue encontrar, né, não dá pra gente falar um valor. Ah, não, o Renan vai começar com R$500, porque depende muito da vida do Renan.
entendeu? Mas o Renan vai começar e isso vai fazer a diferença. Então, turma, o que importa muito no longo prazo, e eu trouxe esse vídeo aqui para vocês entenderem, não é você encontrar um valor mágico, é você entender que no longo prazo, o que importa, que é o que a gente vê para investir, é consistência, tempo, que ajuda muito, e reinvestir. Fazer os aportes, pessoal, porque isso pode ter um peso enorme no final do resultado, né, turma? Só que tem uma questão aqui, atenção, abre o olho, emergência aqui, que é importante. Turma, de onde vem esses 12% ao ano? Aí tem gente que vai falar, poxa, mas eu vou achar um fundo só que pague 12% ao ano. Errado, tá, pessoal? Por quê? A gente tem que fazer uma diversificação. Muitas vezes aquele fundo que está pagando 12% ao ano é ruim. Ele só tem o dividendo bom. Ele paga 12% lá, mas a gente vê que o resto é tudo ruim. Por isso que a gente fala em avaliar o fundo imobiliário. E lembra daquela frase? Não se coloca todos os ovos numa cesta só. Então, o que a gente tem que ver? As cotas, elas podem oscilar. As cotas, os rendimentos podem mudar. Os dividendos podem mudar. Então, o que a gente faz, pessoal? A gente não quer procurar um fundo mágico, um fundo pagando maior dividendo. A gente quer pensar numa carteira com diversificação, com diferentes exposições. Por exemplo, fundo de papel, que costuma ali ter crédito imobiliário, pode ter receita ligada, né, a índices como juro e inflação, que são os CRIs, fundo de shopping, fundo de galpão, escritório, ou seja, a gente quer diversificar para a gente poder chegar a uma rentabilidade de 12%, e não só um fundo imobiliário. Presta atenção em mim, não é só o dividendo, turma. Ah, mas está 16% o dividendo, então eu investi aqui que a rentabilidade é 16%. Cuidado, cuidado, tá, turma? Eu sempre falo muito isso para vocês. E você pode ter na mesma carteira, turma, fundo de recebíveis, de papel, fundo de logística, fundo de shopping. Você pode ter vários tipos de fundo, né? Que investem em várias coisas diferentes dentro da sua carteira. E aí sim, 12% ao ano não é uma promessa, porque você está vendo, você está fazendo ali contas e você enxerga que sim, sua carteira vai ter uma rentabilidade, teve ali de 12% ao ano, tá? Então cuidado, tá, turma? Por isso que a gente fala, não é só você olhar ali um número usado, né, um dividendo e falar, ah, aqui pronto, tá certo, tá tudo certo, vou fazer todos os meus aportes aqui. Por isso que a gente tá falando isso para vocês. Na vida real, turma, os rendimentos, eles mudam. Na vida real, as cotas oscilam, elas podem oscilar para cima, mas elas podem oscilar para baixo. E a qualidade dos fundos que você escolhe fazem muita diferença. Então, estude a fundo para que você coloque bons fundos para ter uma boa rentabilidade. Quanto maior a rentabilidade, melhor, né? E é justamente, pessoal, que eu fiz esse vídeo, mas eu também vim aqui para você saber como você vai ver um fundo imobiliário. O que você deve olhar? Tem vários pontos, né, turma? Mas os que eu acho muito importante. O investidor 10, por exemplo, ele é ótimo, ele traz ali vários pontos de cada fundo para você avaliar. Né? Tem lá liquidez, valor patrimonial, cota, quanto está valendo, dividendo. O investidor 10 é muito completo. Quando você abre um site, é muito fácil você ver lá se o dividendo que o fundo está pagando é 15%, 16%, aí você pensa, ah, então ele deve ser melhor do que paga 10%. Opa, negativo. Às vezes, aquele rendimento alto sozinho nem sempre quer dizer que aquele fundo é bom. Então, veja, a gente às vezes tem um fundo A, que ele tem um dividendo de 10%, mas ele tem fundamentos saudáveis, ele sobe, ele tem crescimento, ele é constante. E aí a gente vê aquele fundo B, que tem um fundo, paga ali um dividendo de 16%, só que a cota caiu, o resultado não é saudável, não é sustentável. Então, maior dividendo não quer dizer melhor fundo imobiliário, são coisas diferentes, tá bom, turma? Então, o que eu acho que é importante a gente ver? Por que esse fundo está pagando tanto? Ele paga sempre? Historicamente ele é bom? É recorrente? O resultado está vindo de venda de ativos? Tudo isso tem que estar na sua cabeça, porque às vezes ele pagou bem no mês, só que depois ele só derrapa. Por que eu estou falando isso aqui, perdendo não, ganhando esse tempo com você? Porque teve isso agora, recentemente o pessoal foi no Deva, no Deva tá pagando muito bem, botou todo o dinheiro lá, e aí depois viu tudo vindo, ó, para baixo. Por quê? Porque às vezes você não avaliou o fundo, o que está lá dentro, quem são os credores.
aonde ele investe, tem que tomar muito cuidado, tá, turma? Porque quando a gente está, pessoal, montando uma carteira para carregar por 10, 20, 30 anos, o objetivo não é você encontrar o maior dividendo do mês, né, pessoal? O objetivo é você encontrar fundos capazes, fundos bons, que continuem produzindo um resultado bom ao longo do tempo. E aí a gente tem alguns filtros, tem vários, tá, turma? Mas eu trouxe aqui alguns para você avaliar que eu acho que são importantes. 3 filtros, pessoal. Dividend yield é importante? É, porque ele mostra justamente o rendimento, né? Ele mostra quanto que o fundo distribuiu em relação ao preço da cota. Então é importante olhar? É, como a gente falou antes, né? Um rendimento interessante, pode colocar aquele fundo no seu radar, claro, mas nunca vê só isso sozinho. E aí eu trouxe outro ponto básico, eu trouxe aqui 3 pontos que eu acho básico, tem vários para você avaliar. O segundo é a gestão. Quem está cuidando da gestão? Quem é o fundo? Quem é o gestor? O que ele está fazendo? Qual é a ideia desse fundo? Essa gestão é de boa qualidade? Quando a gente fala grupo Kinea, é uma excelente qualidade, né? Qual é a pessoa que está cuidando do seu dinheiro? Porque você está pegando o seu dinheiro e colocando para aquele fundo. E naquele fundo tem uma gestão. Então, essa gestão é boa, ela vem fazendo um bom histórico, né? Ela está sabendo colocar os dividendos no lugar, mas mantendo o fundo bom. Há quanto tempo ela administra fundos? Quais fundos que ela administra? Quais são os ativos que estão dentro daquela carteira? A gestão soube escolher? Ela pode, de repente, mudar os ativos, se ela precisar, e ela faz isso bem? Né? A gente tem um histórico dos fundos, das gestoras. Então, olhe bem, porque esse dinheiro que você está entregando para alguém é o dinheiro que vai estar no seu bolso. Então, turma, boa parte, tá, da gestão, o que eles estão fazendo, há quanto tempo ela administra, né? Quais são os ativos que estão ali dentro, estão gratuitamente, pessoal, gratuitamente nos relatórios para você, criatura, nos relatórios gerenciais, que são obrigatórios e são divulgados pelos próprios fundos. E outro ponto que eu acho importante, turma, é a liquidez. O que é isso? Imagina que você compra uma cota, certo? Comprei a cota do fundo tal. Se um dia você precisar vender, tem alguém para comprar? Por exemplo, o fundo XPML11, ele tem uma liquidez absurda, eu gosto acima de 1 milhão. O fundo KNCR11 também, o KNR11 também, mas tem fundos, pessoal, que a liquidez é muito baixa. Ou seja, se você precisar vender num sufoco, pode ser que você tenha que vender mais barato, pode ser que não tenha gente para comprar, pode ser que aquela liquidez seja tão baixa que o fundo nem consegue, você compra a cota e você vai morrer com aquelas cotas na mão. Então, olhe isso, é muito importante, tá bom, turma? O valor patrimonial também olhe. Aquele fundo tem valor de patrimônio? Tem um valor grande para se sustentar no momento se passar uma volatilidade? Então, a liquidez, que a gente falou, é a facilidade para você comprar e vender essas cotas, né? Porque você não vai comprar uma cota que vai morrer sozinha ali com você. Cuidado! Abre o olho e veja a liquidez, eu gosto acima de 1 milhão e no Investidor 10 dá para ver lá também. E aí, turma, o que a gente pode falar nesse vídeo, que aliás eu acho um vídeo muito interessante e aliás que vídeo completo para as pessoas ficarem otimistas e verem como vale a pena investir com pouco, com mais e mais e mais, né? Como o efeito bola de neve vai sendo tão positivo para o seu bolso. 20 mil reais são suficientes para viver de renda? Não, né? Porque 20 mil reais você não vai conseguir viver tantos anos como você quer e como você provavelmente vai viver. De forma alguma, mas ele é um grande ponto de partida. É um excelente ponto de partida, pessoal. E a nossa simulação mostrou que isso pode virar um valor gigantesco conforme o tempo, né? A gente viu que esse número não precisa ficar parado. A gente pode reinvestir, reinvestir, reinvestir. E é isso que você deveria fazer, na minha opinião. Não é uma recomendação de compra, mas eu acho que é isso que você deveria fazer. E se além disso você continuar fazendo aportes, mais e mais aportes, novos aportes às vezes maiores, melhor ainda, você pode acelerar mais ainda e ganhar mais dinheiro. A gente viu ali, né, acima de 2 milhões. E aí sim, a gente pode falar que é um bom estágio para você viver de renda. Tá bom, turma? Para você ter ali o seu dinheiro mensal, ganhando mensal um bom dinheiro para viver de renda. Se você tivesse hoje você tem 20 mil reais para você investir.
que você faria? Quanto desse dinheiro você colocaria em fundos imobiliários? Você colocaria 20 mil reais? Esse dinheiro só em fundo? Ou você dividiria, né, de repente, em ações, fundos imobiliários? Eu queria saber. Comenta aqui embaixo comigo. O que você faria se você tivesse 20 mil reais hoje para investir? Tudo em fundo imobiliário ou você dividiria? Comenta aqui embaixo, pessoal. E eu espero que esse vídeo tenha te mostrado uma grande importância, que é começar, seja com 200, 300, 500 ou 100 reais. Tá certo, pessoal? Eu sempre falo, um beijo para vocês, voa Brasil, quem investe, ó, o futuro agradece, fiquem com Deus que é o mais importante e até o próximo vídeo.